Muito bem, sejam todos bem-vindos aí à nossa sabatina, né, com os candidatos católicos. Hoje estamos aqui com a candidata a deputada estadual, Rafaela Bessa, né? Seja muito bem-vinda, obrigado aí pelo seu sim, né, por aceitar essa conversa conosco, né? Eu que agradeço, professor. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco do meu apostolado. O Emanuel, ele vai falar um pouco dele, aí a fala é toda sua, tá? Ok. Muito bem. A Confraria Sete Sapiência é um apostolado de leigos, cujo o objetivo é um apostolado pautado em três pilares fundamentais: a oração, o estudo e a atividade pastoral, né? Então, basicamente, a gente quer ser esse braço de apoio para a igreja na formação humana em todos esses aspectos, né? Então, quem quiser conhecer nosso apostolado, basta procurar aí nas redes sociais Confraria Sede Sapiência, né? E pode também conhecer a nossa sede ali na Vila Maria José, próximo ao Flamboyant. Certo. A Unijuc, né, a União dos Juristas Católicos de Goiás, é uma associação de fiéis, né, associação civil também, então ela é uma associação canônica e civil de fiéis, e a nossa intenção é justamente levar, né, esses valores católicos, esses princípios católicos para esse meio jurídico que às vezes é tão difícil, né, tão complicado, e não só para o meio, mas também para tudo que está em volta, né? Então, para o meio jurídico, diretamente, então, gabinetes de juízes, promotores, advogados, delegados, assessores, como também para o legislativo, executivo. Então, no final das contas, é uma associação que tem uma visão muito do mundo, né? Ela trabalha muito no mundo, justamente o que o leigo bastante tem que fazer, que é a questão ordinária do leigo. Então, é isso que a gente faz, existem outras uniões de juristas de outros estados também, nós somos de Goiás, existe do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, né, Sergipe, tem várias por aí, e nós estamos aqui tentando fazer esse trabalho que é meio árduo, mas que a gente está aí. Estamos também nas redes sociais, né, no YouTube, Instagram, e todos estão convidados lá conhecer a gente. Mas, no mais, agora a ideia é que a senhora fale aí, né, a gente vai bater um papo aqui um pouquinho sobre alguns temas, algumas questões que são mais voltadas ao público católico, que são de interesse do público católico, e justamente esses princípios que eu estava falando, esses valores que eu estava falando, são tão caros para a gente, né? Então, sim, antes de qualquer coisa, eu queria que a senhora fizesse aí uma apresentação, né, sua, dizendo um pouco da sua atuação política, também do seu testemunho de fé, né, o que já fez com relação a isso e tudo mais, para depois a gente entrar realmente nesses temas. Ok. Primeiramente, quero agradecer o convite, acho extremamente importante essa oportunidade de nós podermos nos apresentar para o público pelo qual a gente foi convocado a representar. É uma pergunta que eu tenho feito muito para os católicos. Vocês querem que o político católico faça política onde? No bar? Na rua? Eu creio que tem que ser para nós, na igreja, nesses movimentos sensacionais que vocês, por exemplo, estão aqui representando, doutor Manuel e o professor Gustavo. Eu sou a Rafaela Bessa, de nascimento eu sou brasiliense, me mudei para Goiânia em 1994, onde eu me encontrei com o movimento da renovação carismática no Jardim Guanabara, que foi a nascente de um tripé setorial que me acolhe aqui em Goiânia. Então, eu sempre fui católica praticante de berço. Eu não gosto do termo praticante, porque para mim, quando se é. Então, eu sou católica de nascimento, minha avó materna, ela é do apostolado da oração, meu avô, Fulião de Reis, minha mãe também canta na igreja, aonde eu também iniciei esse meu projeto. Então, em 94, e por parte de pai, já são protestantes. Minha avó paterna é pastora,
da Assembleia de Deus. Então, eu tenho essa vivência, essa experiência. E em 94, quando nós nos mudamos, devido à separação dos meus pais, eu conheci no Jardim Guanabara pessoas maravilhosas, por exemplo, o Raniel Nascimento, que é um advogado hoje brilhante, é um grande amigo meu, sei que vocês devem conhecê-lo, imagino, né? O professor balançou a cabeça. E ele me apresentou para o Exército de Deus, um grupo de oração em Jesus Bom Pastor, e lá a minha jornada começou. Aos 14 anos, eu me apaixonei por Jesus no movimento da renovação carismática, eu vivi uma experiência de fé profunda, e eu servi através do Ministério da Música, do Louvor, e fui crescendo de acordo com o meu ciclo de vida. Então, lá eu conheci meu marido, lá eu amadureci, lá eu me tornei jovem, lá eu me tornei uma mulher adulta, vivendo todos esses princípios da nossa igreja, dos quais eu acredito e vivo e defendo de uma forma, assim, significativa na minha vida, e gravei CDs, preguei, cantei, e aí, em 2009, eu me tornei mãe. Então, eu tomei a decisão de também viver um princípio muito significativo para mim, que foi a igreja doméstica. Ah, o professor saiu da sala, tá tudo bem? Não, tô aqui. Pode continuar. A câmera tá bom. deu... Então, de 94 até 2009, eu servi assim ininterruptamente, evangelizando por meio da música e por meio da pregação no movimento da renovação carismática. Viajando, cantando, eu participava da banda Sintonia com Deus, na época até então liderada pelo Roberto Vilaverde, depois foi Antônio Alves, e depois findou-se com a minha coordenação, que depois que meus filhos nasceram, os meninos não quiseram dar continuidade, eu fui para a igreja doméstica, eu acreditava que eu tinha que viver na prática tudo aquilo que eu falava, que eu ensinava. Então, eu deixei de assumir compromissos de agenda numa quantidade maior na igreja, decidi continuar cantando na missa, e também voltei para casa para formar meus filhos. Eu consegui levar essa tripla jornada até 2014, quando eles foram para a escola, e aí eu senti que eu precisava, além de quantidade, de qualidade também em casa. Essa foi a minha tomada de decisão. O sacramento do matrimônio é algo muito importante. Eu já sou casada há 18 anos com Leonardo Bessa. Formação acadêmica, porque eu sempre optei trabalhar, eu nunca quis depender financeiramente e monetizar o meu evangelho, né? O meu exercício da evangelização. Eu quis sempre ter essa autonomia para não ser refém e deixar de estar em lugares que eu acreditava que Deus gostaria que eu estivesse por uma questão financeira. Então, eu sempre trabalhei fora, dentro daquilo que eu podia, e aí o meu marido também provendo o lar, nos ajudando nesse processo da evangelização. E isso aconteceu, logo eu também melhorei academicamente falando. Então, assim, doutor Manuel, eu sinto a sua dor. Eu também sou bacharel em Direito, compreendo perfeitamente esse processo, essa vivência, né, desse processo do cristão nesta área. Parte da minha carreira eu não sou advogada, mas eu trabalhei em cartórios extrajudiciais por ser bacharel em Direito, não ser um fato obrigatório, mas era um pré-requisito desejado nas instituições das quais eu estive. Sou também especialista em gestão de pessoas, meu MBA é nessa área, eu desenvolvo liderança, gestão de pessoas e outros cursos de extensões que me fazem também ter essa autoridade no mercado de trabalho, e desenvolvo mulheres num trabalho social que eu acredito que eu faço, aonde eu levo a minha dor transformada em solução para nós não abandonarmos a nossa família, para nós não abandonarmos o matrimônio, para nós não abandonarmos a nossa essência por coisas que talvez, por uma falta de direcionamento bíblico, cristão, doutrinário, a gente se perde no meio do processo e acaba perdendo a família. Essa é um pouco da Rafaela. Muito bem. Então, irmã, eu queria saber agora se você já teve alguma participação, algum envolvimento direto com política, e se não, o que te motivou a encarar esse desafio? Nunca tive.
Indiretamente eu tive bastante. Meus pais são líderes comunitários, sempre estiveram envolvidos na política, mas nunca viveram a questão da busca do mandato. Mas são líderes comunitários, acreditam muito na força da política em prol do bairro, em prol do social. Minha avó já foi candidata a vereadora, então eu até pedi perdão para Deus, porque eu percebi que eu estava muito omissa nesse processo tão importante para a sociedade. Eu estava decidindo não querer me envolver, e confesso para você que nem sabia por quê, depois de ver o quão importante, principalmente com a vinda dos meus filhos. Então, eu nunca me envolvi diretamente com política, nunca me candidatei. Esta é a primeira vez. Achei até a proposta muito audaciosa, porque de onde eu venho, a gente começa assim, estagiária, auxiliar, a gente tem um plano de carreira. E também não posso tapar os ouvidos para uma pessoa experiente, que foi o deputado que me fez o convite, que daqui a pouco a gente pode explicar isso melhor. E o que me fez aceitar o convite que o deputado Francisco Júnior me fez? Primeiro, o reconhecimento, porque ele disse que o meu nome foi indicado pela força do trabalho que a gente já faz missionário, com as mulheres e também o corporativo. Segundo, eu sinto que foi resposta de Deus para uma indignação interna. Eu acredito que quando o cristão está indignado e ele é orante, ele não pode ficar só no campo da reclamação. Ele tem que orar e partir para a ação. Perfeito. Eu desenvolvo um trabalho com mulheres online, um devocional, que já está indo para o 3º ano. Ele nasceu um mês antes da pandemia. E lá o que eu ensino? Ler, meditar e praticar a Bíblia e os nossos princípios católicos para elas ativarem e devolver a serviço à comunidade os dons. Então, nós temos mulheres do Brasil e fora também que vivem com a gente. Nós somos mais ou menos 100 mulheres nessa didática. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estimulo isso. Não adianta indignar, reclamar, murmurar e não transformar isso em um projeto ativo, positivo, que coloque a gente a serviço do anúncio da Boa Nova, que é o ID que Jesus nos deu no Evangelho, ID anunciar o mundo para toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo que a profissão é um pretexto para nós nos utilizarmos desse meio para evangelizar, para anunciar a Boa Nova. E eu estava muito indignada, principalmente com os meus filhos na fase da escola, com essa competição que a gente vive, com tantas informações que a gente vai ver aqui nesses temas que fazem sentido. E eu falei, Senhor, o que eu posso fazer mais? Porque chega uma hora que a gente está limitada. Até então eu não compreendia políticas públicas. Eu vi na faculdade, mas eu não tinha ido mais profundo. A gente está com um projeto que ele pode se expandir. E eu falei, gente, para expandir agora eu tenho que ir para as políticas públicas, eu imagino essa forma. Deus foi me trazendo advogadas, especialistas, né, um time técnico sensacional que comunga do cristianismo. E aí o Francisco me chamou. Quando ele me chamou, eu senti, você não pediu? Pedis e recebereis. Pelo menos vai lá ouvir o que ele tem para te falar. E eu fui, como obediente que eu sou. Quando ele me fez a proposta, eu me assustei bastante. Eu disse, Francisco, a primeira coisa que eu preciso é comungar com o meu marido desse projeto. Sempre, professor Gustavo e doutor Emanuel. Eu sou dessa uma só carne, a que está em evidência publicamente. Meu marido, ele está mais no bastidor, mas é a junção minha e dele que faz a nossa missão acontecer. Então, eu vim conversar com ele, ele estuda muito política, e aí nós discernirmos que, para eu saber se serei uma mulher que se identifica com a política, para romper o se é de Deus, e se é ele, eu tinha que viver o pleito, eu tinha que ir para o chão de fábrica, eu tinha que ir bater na porta, eu tinha que ir colocar meu nome à disposição, e foi o que eu fiz. Bacana. Ótimo. Bom, a gente tem uma série de questões a ser colocada para vocês. Algumas a gente sabe, né, que são temas que às vezes nem é de competência de um deputado estadual, mas como são temas abrangentes e muito em voga, né, são temas que acabam
entrando demais em várias outras áreas, é necessário a gente falar sobre eles, entender também qual é o seu pensamento sobre eles, né? Então, nós temos aí uma porção que a gente pode falar daqui a pouco, como aborto, por exemplo, e tudo mais. Mas, a princípio, sobre a questão de ideologia de gênero, a gente tem visto, ultimamente, isso crescer demais. Eu tenho trabalhado isso com alguns temas, algumas palestras e tudo mais, desde antes de 2010, que eu estou vendo que essa coisa ia virar o que virou. E lá naquela época eu falava, as pessoas achavam um absurdo, e achavam que nunca ia chegar no que eu falava que ia chegar. E hoje já passou muito do que eu falava que ia chegar, né? Então, com relação a essa ideologia de gênero, especialmente entrando aí nas escolas, dentro de casa, a minha questão é como barrar isso, como segurar isso, como lidar com isso na prática. Né? Porque a gente conversar, a gente lidar com isso e conversar e fazer palestra e tudo mais, a gente tenta, é a nossa busca. Mas, na prática, um deputado estadual, o que ele pode fazer dentro da sua opinião aí? Isso são perguntas desafiadoras, principalmente para eu que, confesso para você que nunca vivi esse pleito de um deputado estadual. Com a minha experiência, o que eu percebo? Eu vou com a minha bagagem de mãe. Essa é a bagagem que eu não posso faltar com a verdade aqui, né, pessoal? Sim. Eu vou com a minha bagagem de mãe. Profissionalmente, qual é a minha outra bagagem? Eu jamais adentro a uma empresa para apontar para o empresário que tem um resultado sensacional mesmo diante de um problema, sem antes avaliar o meio, a situação, levantar um diagnóstico assim. Eu parto do princípio que a gente observa esse meio prático é estimular envolvimentos além da entrega do conteúdo. A gente sabe que quando a gente dá uma palestra, nós não absorvemos nem 10% daquilo que foi ministrado. Mas eu percebo que muitos de nós temos esse desafio de colocar a mão na massa. Se eu perceber, e eu quero crer que eu perceberei, e é uma característica minha que eu tenho, eu não vejo outra forma que não seja envolver. Envolver, por exemplo, projetos de catequistas de uma forma mais assertiva, em poder preparar as nossas crianças para isso. Eu, como mãe, o que eu faço? Eu dialogo com os meus filhos. E como eu dialogo com meus filhos? Eu estudo antes. Para eu estudar antes, eu preciso querer estudar e colocar aquilo em prática. O maior desafio que eu vejo hoje é que os pais não querem a responsabilidade de formar seus filhos, porque gasta, exige esforço, exige tempo para nós estudarmos, e muitas vezes a gente está priorizando outras coisas. Eu vou dormir muitas vezes esgotadas. Então, o que eu percebo? Envolver os grupos de forma assertiva e contínua. Eu creio que se nós criarmos as parcerias, que eu sei que é o que eu poderei fazer lá dentro, como deputada estadual, vendo todas essas emendas que sejam significativas, eu creio que esse corpo a corpo, e é uma coisa que eu tenho percebido no campo, as pessoas dizem, a gente vota, mas depois o parlamentar desaparece. Sim. E eu acredito que se a gente realmente não é ativo com aquela causa, criando ações, porque o conhecimento, ele é o princípio da continuidade. E o conhecimento, para surgir resultado, ele precisa ser prático. Então, eu vejo que a gente faz poucas ações, a gente faz poucos movimentos assertivos, congruentes, que façam com que a pessoa abrace aquela causa. Não sei se eu estou respondendo o que você deseja ouvir, doutor Manuel, mas pela minha experiência, é o que eu acredito que quando eu adentrar lá, eu poderei analisar, levantar esse diagnóstico e criar essas ações assertivas para envolver aquelas pessoas interessadas nesse assunto, professores. Eu parto muito do princípio do cristão preparado tecnicamente também, mais pedagogos envolvidos nos projetos. Por exemplo, na catequese, os voluntários, pelo menos onde eu vejo, o que tem a ver? Tem muita coisa a ver. Lá eles podem perceber muitas coisas. Eu formo uma catequista, por exemplo, que eu desperto nela essa atenção de que se ela vê algo assim, ela levar uma forma para os pais perceberem. E são pouquíssimas pedagogas que se são voluntárias na igreja.
São pouquíssimas psicólogas. Aliás, a gente nem convoca essas pessoas. Olha, quem é uma pedagoga, quem é uma psicóloga que queira formar com a gente esse projeto? Eu sinto falta disso também. Eu penso assim. É que a gente tem, a questão é que a gente tem toda uma estrutura montada, né? Deixa Legal. eu fazer só mais uma observação para eu não esquecer. Eu acredito que a gente tem que aumentar o time desses militantes nossos dessa causa. Talvez a gente também esteja perdendo em números, porque talvez esse outro, né, que defende isso, tem um número maior de militantes e a gente está sentado sem militar da forma certa, né? Pode falar. Mas será que, a questão é, será que é só a militância? Porque hoje já existe toda uma estrutura montada e que o professor, muitas vezes, no caso do Estado, ou mesmo no município, ele entra na sala de aula já com aí nós vamos para o âmbito federal, mas que envolve também toda a estrutura educacional, a gente vai com uma estrutura toda montada em que o professor ele está engessado. Ele não tem como Hierarquicamente, montar a estrutura. Hierarquicamente, ele é refém. Na verdade, hoje o professor ele tem as aulas dele praticamente prontas, né? Lá na BNCC, né? Na BNCC. Então, ele não pode fugir daquilo ali, a não ser que ele lance uma coisa no diário e faça outra na sala de aula, tá? Agora, do contrário, ele não pode. E ali já existe toda uma estrutura montada. Sim. E eu vejo que a forma de combater isso, hoje, já não é mais uma militância só. A militância fica mais embaixo. Mas, com vocês que vão estar à frente num parlamento, é preciso ter outras iniciativas mais fortes. Talvez nós termos um número maior lá, né? Eu acredito nisso. Também. Porque também, se a gente não é um número maior lá, eu acredito mas, assim, que... Não? Mas, assim, irmã, pela experiência prática que eu tive na política, a gente tem que comprar as brigas certas. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Assim, é claro que a gente não pode ficar caçando briga à toa, porque a gente não vai conseguir articular com os nossos pares. Mas existem questões que não podem passar, né? Ou que a gente não pode abrir mão de realmente brigar por elas, né? E só pegando o gancho, né? Quando a gente fala sobre isso, você puxou a questão da educação, né? E eu já vou puxar para essa pauta porque eu sou professor, né? Além dessa questão educacional, que a gente sabe que ela é bastante problemática, nós temos aí um ponto em relação ao cerceamento das famílias que optam por meios educacionais alternativos à educação formal. A gente fala do homeschooling ou como uma opção integral ou como uma opção complementar, né? E aí, nesse sentido, né, qual que é a sua proposta para ajudar essas famílias a terem, de fato, essa liberdade que deveria ser respeitada, porque é um direito constitucional, né? Como que você pretende trabalhar isso, né? Se você conhece, por exemplo, a ANED, né, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, se você pretende fazer parcerias com essas famílias homeschoolers, né? Se você tem essa pretensão de ajudar essas famílias em âmbito estadual, obviamente, né? E se você também pretende ter essa parceria com essas instituições ou grupos que cuidam dessa questão formativa, porque eu sou catequista há 18 anos, né? E eu tenho observado, principalmente na época em que eu coordenei o secretariado de catequese da arquidiocese, justamente essa falta de preparo, essa falta de zelo, essa falta de uma boa formação, que era uma coisa que ainda é um problema, né? Para você ter uma ideia, desde que eu saí do secretariado, nunca mais teve formação, isso foi em 2020, né? Ou seja, a gente está aí há mais de 2 anos sem formação para catequistas, né?
Então, como você pretende trabalhar essas pautas, né? Tanto da educação domiciliar quanto dessa educação religiosa mais apropriada, né? Bom, a primeira pergunta é se eu vou buscar? Sim, eu vou buscar. Tanto que, quando eu fui levantar os pilares dos valores que norteiam a Rafaela, até para poder conversar com as pessoas e dizer do porquê eles podem me escolher como candidata, eu consegui mapear 3 pilares. Um deles é a capacitação. Eu acredito fortemente no poder da transformação por meio da capacitação, do desenvolvimento, porque é isso que eu já faço há muitos anos. E sempre aonde eu passo, que eu consigo implantar um processo segmentado de um conhecimento, a marca registrada que eu vejo, que eu acredito nessa continuidade, que eu vejo que é um desafio no governo, é o monitoramento. Não basta só aplicar, não Sim. basta só como militar, como o doutor disse. Nós precisamos monitorar. Então, buscar essas parcerias, sim, é meu interesse, porque eu vejo que nós precisamos, porque ninguém sabe melhor a dor do outro do que aquele que vive. Então, fazer uma pesquisa nos bairros, fazer uma pesquisa com os grupos de catequeses, fazer uma pesquisa de campo para compreender as maiores dores, para criar um plano de ação assertivo e com princípio de continuidade, sim, é a minha ideia, porque eu acredito e eu faço isso aqui na minha casa. Eu tenho os encontros catequéticos com os meus filhos para um princípio de continuidade com aquilo que eles estão vendo. Eu tenho um princípio de revisar o material para eu compreender e agregar. Eu sempre mando perguntinhas para a catequista, por quê? Porque é uma forma que eu vejo ativa, como mãe, de contribuir no processo. E se nós levarmos essas ações, com certeza, para a comunidade, criando essas parcerias, criando essa questão da continuidade desse ensino domiciliar, eu acredito, professor, eu acredito fortemente que é possível. Mas a gente tem que sair mesmo desse campo e ouvir como eles podem fazer, porque também um grande desafio é esse. A gente, às vezes, quer o método GA, né, goela abaixo, de dizer para a pessoa que é o jeito que você imagina, a pessoa não tem nenhuma facilidade de discernir aquele conteúdo e aplicar na prática. Então, essa pesquisa de campo, de ouvir, né, de publicamente estar nessas audiências ouvindo as dores para a gente criar a ação, é uma forma que a Rafaela se identifica de trabalhar. Então, minha resposta para você é sim, duplamente. Muito bom. Uhum. Outro ponto aqui que a gente tem colocado, que também não eu tinha até comentado no início, né, que não dá para mudar porque é uma questão federal e aí foge da competência de um deputado estadual, mas é justamente para colocar isso em prática como a lei está hoje, que é a questão de aborto, né? Outro ponto que a gente vê um problema sério de uma militância muito grande para descriminalizar isso, mas isso é outra história, né? A nossa questão hoje é, em qual situação nós estamos? É crime, não pode ser feito, né? Só que hoje é feito, né? É feito, inclusive, dentro de hospitais públicos, muito facilmente. Não sei se já tem um conhecimento disso. Eu ainda Mas não tenho profundamente, se você puder até me contribuir, eu acho sensacional. isso existe, isso é muito complicado de lidar com isso, porque, é claro, por ser crime é feito debaixo dos panos, a gente já correu atrás muito disso, e é bem difícil lidar com essa situação. Mas a questão é a seguinte, é como lidar com isso em âmbito estadual, qual que é a sua proposta de lidar com isso em âmbito estadual, uma vez que isso acontece, né? O aborto é uma coisa que acontece, e como lidar com isso tendo em vista que é crime. E as pessoas, várias pessoas têm trabalhado no sentido de convencer as outras pessoas que podem fazer sem problema, como se não fosse problema, como se não fosse crime isso, né? Então, o que tem sido trabalhado aí dentro das suas propostas? Existe algum tipo de proposta com relação a isso? Algum tema sobre esse assunto? Eu acredito em partir. Eu sou contra, totalmente. Eu acho que isso é importante as pessoas compreenderem o meu posicionamento.
Agora, dizer o que eu sei o que eu quero, evitá-lo. Não pode, nós temos que evitar com que o crime aconteça. Agora, se você me perguntar como exatamente agora, eu não consigo te dizer sem antes avaliar o cenário que a gente vive lá e que eu, como deputada, se eu eleita for, e vocês me escolherem, poder fazer. Por exemplo, eu me questiono, por que então até hoje não conseguimos fazer? Isso é uma pergunta que eu me faço. Por que então até hoje a gente não consegue reduzir? Por que então até hoje existem causas, se é tão importante para nós? Para mim, é o católico se envolver, eu estou dizendo pelo pleito do qual a sociedade me enxergou, nós nos envolvermos mais nestas ações, além da fala, para a gente poder estudar e criar e defender, como o professor Gustavo disse, envolver, defendendo e criando essas ações. E não sei, quando chegar lá para ver, por que não ter um time profissional, estudioso, para também sugerir ações para a gente poder colocar em prática para conseguir reduzir. Doutor Emanuel, né? Emanuel. Eu vou com essa coragem, eu vou com esta bandeira, eu vou com esta força. Agora, como exatamente, eu não posso faltar com a verdade sem antes avaliar de uma forma assertiva para fazer essas causas acontecerem, porque você mesmo já disse, a conscientização todos nós temos. Material todos nós temos. Crime continua acontecendo. Essa ilegalidade escondida, como o senhor disse, acontece. Então, por que será que nós não conseguimos fazer com que ela deixe de acontecer? Eu vou com os olhos abertos e vou buscar, se eu não souber, ajuda técnica para esse time, como o professor bem disse, para a gente fazer. Mas, uma certeza todos podem ter, eu estarei lutando contra essas ações, isso é fato. Então, só para a gente concluir. A favor da vida, eu sou a favor da vida. Eu acho isso muito... Eu até falei compartilhando com o Francisco, e não... aplicar para... Eu não tenho experiência política, eu tenho uma experiência corporativa. Tudo que eu nunca soube, eu fui atrás para aprender e apresentei as soluções. Eu acho que se o como existisse, talvez eu nem estaria me candidatando, porque pessoas já teriam solucionado o problema. Agora, levar a minha fé e a minha defesa é o que eu vou fazer. Expertise e conhecimento para apresentar, eu tenho. Se não tenho, nós vamos buscar. Mas que nós vamos lutar para com que isso não aconteça, é o que eu posso claramente dizer para vocês. Sim. Então, só para esclarecer, a sua ideia, então, se eleita, é montar um time de especialistas para cuidar dessas demandas, então. Total. E que comunguem da nossa fé. Sim. Eu parto desse princípio, porque se não comungar também para defender os mesmos valores e os mesmos princípios não faz sentido. Crer eu que eu terei essa autonomia. Porque, assim, só reforçando o que já te reclamaram e que tanto eu quanto o Emanuel a gente percebe, né? A gente não vê essa iniciativa das pessoas eleitas de procurar iniciativas como a nossa para pedir justamente esse tipo de apoio. Eu já anotei. Vocês já anotei tudo aqui, porque eu falei, gente, como é que eu não conhecia vocês? Porque, gente, se a gente não busca o especialista, eu sou dessa bandeira, se a gente não busca os experts e que comunguem dos valores em princípio, a gente está perdendo, gente. A gente está perdendo. A gente perde muito por falta de comunicação, às vezes, né? Às vezes, não, sempre. Por falta de comunicação e unidade. Mas, só de saber que a sapiência, isso, assim que fala? Sede sapiência, isso. Tem um tripé, oração, estudo e atitude pastoral. Vocês já são pessoas que têm que participar das audiências públicas, a gente tem que ouvir, a gente tem que buscar expertise, a gente tem que saber as dores. O doutor, da mesma forma, olha só, um auxílio jurídico sensacional, uma visão perfeita, já tem uma bagagem, já tem uma experiência. Acho que nós, novos parlamentares, a gente tem que descer do salto e compreender que já existem pessoas fazendo primeiro que nós, e a gente tem que unir forças para ouvir, porque talvez algumas têm
é a oportunidade de estar lá pleiteando o mandato. Alguns gostam dos bastidores. Eu acho que a junção dessa equipe que é o sucesso. Uhum. E grupos assim, existem vários, né? Os nossos, são 2 deles. A Unijup, por exemplo, nós somos hoje 35. Entre todo quanto é gente, não temos só advogados, né? Temos tudo. Dentro da Unijup tem tudo. Tem advogados, tem assessores, tem promotores, tem procuradores, tem juízes, tem todo mundo, né? Então, existe toda uma bagagem, se eu posso falar pela Unijup, existe toda uma bagagem. Junto ao Gustavo, existe toda uma bagagem também doutrinária para ajudar nessa situação, e tantos outros grupos existem em Goiânia, que a gente tem acesso e outros nem tanto, mas existem, e para todo lado também existem, né? E às vezes a gente sente falta disso depois, no depois, né? Porque nesse momento é muito sim, é muito fácil, né? A verdade é essa. Vamos fazer um desabafo aqui. A verdade é essa, que muitas vezes é muito simples nesse momento eleitoral buscar esses grupos. E depois, se encastelar também é muito simples, também é muito fácil, né? Se encastelar atrás, se usar vários e vários assessores como peito de aço e não deixar ninguém chegar perto. Sim. Então é muito simples também. Depois, na próxima eleição, a mesma coisa. Então existem muitos e muitos grupos com várias experiências de diversas situações, né? Se você conversar, por exemplo, com os vicentinos, por exemplo, bastante conhecidos, eles têm conhecimento da situação social no ambiente em que eles trabalham, Isso, que é as estatísticas, incrível. Os números, todas as ações, né? É incrível, incrível. E eu não vejo ninguém procurar isso, né? Então tem todos esses problemas. Isso daí. Então, eu vou formular a minha resposta até justificando do seguinte: no meio corporativo, quando a gente vive o processo de sucessão, vocês devem saber muito bem, o que um novo gestor, o CEO, faz? Ele faz esse processo de análise do perímetro da situação, ele vê do time que está fazendo sucesso e também vai trazer a bagagem dele, reúne os experts e cria ali o seu conselho para ele poder dar continuidade e alcançar o resultado. Então, eu vou reformular minha resposta. Eu vou buscar a ajuda das áreas que são conhecedoras do processo, ouvir para a gente criar as ações, doutor e professor. É assim que a Rafaela funciona, tá? Eu funciono assim. Muito bom. Eu lembro, por exemplo, do Emanuel comentar, como eles são juristas, então eles têm uma facilidade muito grande de redigir projeto de lei, né? Pois é. Então, ele já comentou comigo que eles entregaram para os parlamentares projetos de leis prontos. Assim, ó, toma aqui, ó, bota lá na baila. Não pegavam. Ou não quiseram, né? Tipo assim, vamos ver depois, né? E a coisa fica parada. Então, assim, com uma facilidade dessa, né? Esforço, capacidade sendo desperdiçada, né? E isso é bem triste, né? Porque eu conheço o Emanuel já há muitos anos, né? Conheço muita gente lá da Unijup, sei que são pessoas assim com uma capacidade muito acima da média, né? A gente já comprou briga juntos, inclusive, né, Emanuel? Já. Muitas, inclusive, né? E assim, a gente sabe essa dificuldade de reunir os católicos em prol dessas brigas justas, né? Eu vou dar só um exemplo. Mas os católicos parlamentares ou os católicos leigos? No geral, né? Para você ter uma ideia, a confraria, o nome confraria significa reunião de irmãos. A ideia da confraria era justamente reunir as lideranças de Goiânia para fazer um trabalho mais organizado. Então, eu falei com todas as lideranças, pregadores, formadores, etc., né? E aí, no frigir dos ovos, não, vamos esperar um pouquinho, vamos deixar para depois, vamos ver. E sempre fica por isso mesmo, né? Então, assim, iniciativas como essa, da Sabatina, por exemplo, era para contar com outros grupos. Mas ninguém quer. Simples assim, né?
Então, mas a gente insiste porque a gente sabe que esse desabafo, esse diálogo honesto é muito importante para vocês que estão pleiteando cargos públicos terem a consciência do quanto isso dói para a gente, de não ter essa contrapartida, né? A gente vai lá, não, ó, fulano é bom, fala bem, capacitado, tem essa coragem de comprar essas brigas, mas essa contrapartida, ela geralmente ela não acontece. E quando acontece é de uma forma extremamente tímida, sabe? Então, esse ponto para a gente, assim, é bastante grave e é bastante importante, assim, para a gente Olha, saber que há essa disposição. eu posso dizer para você que hoje eu sou mais sortuda que vocês em me ouvir. E eu sou confortável em dizer isso para vocês. Eu estou muito contente em ter conhecido vocês e saber que existe isso, porque é uma das dores da gente mesmo, da área do RH, envolver as pessoas e às vezes convencer empresários de que a gente precisa trazer especialistas para o pleito e não só o empírico, não só o feeling, não só eu acho e vivi a vida inteira fazendo assim. Essa dor também eu vou trazer comigo como bagagem. Então, hoje eu estou mais agraciada que vocês. Desejo fortemente que a nossa junção convença você, eleitor que está ouvindo, a compreender que é assim. Eu creio que nem todos que são eleitos, e eu percebo, são detentores do conhecimento, ou quando sentam lá, deparam com coisas que imaginavam ou se imaginavam totalmente o contrário. Então, eu creio que essa força externa, ela vai ajudar, que foi o que eu fiz quando me convidaram para candidata. Eu falei, gente, eu tenho que formar um time, eu não sei nada disso, eu tenho que buscar, no mínimo, pessoas que já viveram isso, que eu posso confiar, e foi o que eu fiz, pequenininho, mas foi uma atitude que comprova o meu jeito de ser. E só partindo para um outro assunto aqui, eu queria também ouvir um pouquinho do seu pensamento sobre questões de liberdade religiosa, né? Especialmente porque problemas de liberdade religiosa a gente sempre teve, isso daí sempre existiu, mas isso ficou muito, muito claro, muito latente, assim, na época agora do negócio de pandemia, né? Principalmente os gestores públicos, especialmente do executivo, prefeitos, governadores, eles fizeram questão absoluta de mostrar poder, né? Inclusive onde não tinham, como, por exemplo, querendo fechar igrejas e tudo mais. Sim. Mas, saindo desse fato, que é mais pontual, que pode ser que aconteça lá na frente, mas que é pontual, para um fato micro, né, saindo do macro para o micro, e para uma coisa que acontece todo dia, de problemas com liberdade religiosa. Eu não sei se você tem conhecimento, mas para um padre ou para um ministro extraordinário da comunhão levar a comunhão para alguém dentro do hospital ou um padre entrar para dar unção é um suplício, né? É mesmo? Dependendo do hospital, tem hospitais que são mais que são mais, né, maleáveis, mas dependendo do hospital simplesmente não entra e a pessoa fica sem assistência religiosa, que é um direito constitucional. E dependendo de hospitais que são mais maleáveis, eles deixam bem claro para você que eles estão fazendo um favor de deixar você entrar. Sim. Isso eu estou falando de 100% dos hospitais, públicos e particulares, tá? Então, só estou pegando esse exemplo, pequeno exemplo do que acontece aqui, não é só aqui em Goiânia, não é só aqui em Goiás, é no Brasil inteiro. Existe projeto de lei, esse é um dos projetos de lei que a Unijuc já redigiu, né, tanto em âmbito estadual, mexeram nele, mas não ficou como deveria ter ficado, mas pelo menos existe alguma coisa, em âmbito federal tem um tramitando lá, infelizmente não é por um deputado de Goiás, porque nós não conseguimos, por ninguém de Goiás, mas está lá, e a gente, eu quero entender qual que é a sua mentalidade, qual a sua cabeça com relação a isso, essa questão da liberdade religiosa, até que ponto as coisas são liberdade religiosa e até que ponto se trata de liberdade de expressão quando atinge a liberdade religiosa. Onde que está esse limiar? Aí, quais são as suas propostas, né, claro, para isso? Olha, uau, isso é bem novo, né, essa questão. Só antes de responder, doutor, você falou que já existem essas ações. Você acompanha e monitora isso? Sim. Como é esse processo? Por exemplo,
eu adentrando, a gente já viveu esse processo de continuidade. Qual das situações está perguntando se monitora? Os projetos de lei ou Isso, a prática? os projetos que você falou. Sim. Por exemplo, que você disse que não tem nenhum deputado que fez. Deixa eu explicar então. Em Goiás, existe já uma lei com relação a essa coisa específica, esse exemplo específico que eu dei do acesso aos hospitais. Né? Com muito custo ela passou, mas ela foi modificada no plenário, né, da Assembleia, retirando a penalidade. Então, existe a lei determinando que os hospitais têm que deixar entrar, mas eles têm que deixar entrar com qual penalidade? Nenhuma. Então, se eles não deixarem entrar, não acontece nada. Né? Retiraram essa parte. Então, teria que ter uma outra lei para modificar essa lei e aplicar a penalidade. A penalidade. Mas, pelo menos, já temos espaço aqui em Goiás. A maioria dos estados não tem, né? Nem isso. E existe uma tramitando uma lei federal, tramitando ainda, isso é projeto de lei, né? Que foi protocolado há 2 anos, que foi iniciativa nossa aqui, da Unijuc aqui de Goiás, mas que nenhum dos deputados federais, católicos ou não, porque nós fomos atrás de todos, nenhum quis protocolar e nós fomos atrás de outros, fora, né, daqui. E nós conseguimos que outra pessoa, outro deputado, protocolasse isso e terminar o projeto de lei hoje. Mas isso daí vai demorar, projeto de lei federal demora anos, né, para a coisa andar. E a gente precisa de algo mais imediato. Mas isso eu estou falando isso é só um exemplo. Existem outros tantos exemplos. Então, isso eu quero perguntar, pela sua experiência, até para eu já aproveitar, assim, aonde isso impacta de forma mais negativa? Existem tantos outros exemplos. Existem exemplos, por exemplo, né? Por exemplo, de a questão das áreas doadas, porque algumas igrejas, por exemplo, aqui em Goiânia, aqui de Arquidiocese de Goiânia, são doadas, as áreas são doadas, né, doadas coisa da década de 60, de 70, ou seja, muitos e muitos anos. E agora o Estado, através do Ministério Público, resolveu que quer pegar de volta essas áreas, né, só que tem toda a estrutura montada, a igreja está em cima, tem tudo lá, tem que demolir tudo. Então, imagina demolir uma paróquia, vou falar algumas, São João Batista, de Aparecida de Goiânia, que é grande, e a própria paróquia Nossa Senhora da Assunção? Da Nossa Senhora Conceição, né? Lá do Nossa Senhora Conceição, né? Do Marcos Assunção. Na Assunção, no Itatiaia. Isso. Inclusive essa teve problemas, né? O processo dessa está mais adiantado, a gente acompanha todos esses processos aí. Sim. Então, assim, são várias questões, vários problemas, assim, né, que existem. E eles só aumentam, né? E a gente não vê um trabalho mais direto. Olha, até o dia 2 de outubro, eu não tenho capital político ainda para partir para a defesa, a não ser o meu voto. É o único que eu posso me comprometer. Até então, de todas essas pautas que vocês, que nos convidam para participar, que mais me trouxe surpresa, que como leiga eu não tinha noção, é a liberdade religiosa que você trouxe para a gente. Uhum. Então, assim, era uma coisa que como leiga, talvez, assim, uma coisa para já expor para a sociedade de uma forma que chegue para nós, já pode ser uma saída, porque eu fui estudar mais sobre esse tema há 45 dias da eleição. Como leiga, eu não tinha essa consciência, não sabia dessas dores, não sabia desses desafios, a não ser aquilo que eu já estudei na doutrina social da igreja, que também era um documento que, para minha surpresa, eu já sabia, porque eu tive uma oportunidade de trabalhar em um projeto do qual eu tive que estudar. Os leigos também não têm noção. Eu fiz uma pesquisa entre muitos colegas meus, eles nem sabiam que existiam esse documento, que eu me assustei bastante. Bom, então, assim, o que eu posso dizer só concluindo, professor, não perde raciocínio aí, reconhecer a liberdade religiosa como uma base e fundamento dos direitos fundamentais que eu considero que são invioláveis para nós. Agora, pesquisar para conscientizar e talvez dar um princípio de continuidade nisso que você, doutor Manuel, acho que você já está na minha agenda, vocês dois, assim, já anotados para a gente poder ver, é algo importante. Por exemplo, gente, conscientizar. Eu fiquei envergonhada como católica, de verdade. Falei, gente, isso aqui são temas. Não vocês vieram já, mas quando eu fui, né, que fizeram o convite, falei, gente, deixa eu estudar mais sobre tudo isso.
E se as pessoas vão para um pleito sem ver tudo isso, gente, é muito grave e muito sério. Então, assim, eu estou sendo bem verdadeira. Sim. Eu creio que essa conscientização de estudar profundamente para criar essas ações com vocês que já compreendem com aquilo que já está em andamento, isso é uma coisa que tem me preocupado, assim, sabe? Como dão continuidade nesta reposição de parlamentares? Sim. Isso cai no esquecimento? Isso, a pessoa senta lá, tem um princípio de continuidade, ela senta e pega as pautas da qual ela está defendendo e vai. Isso está aqui na minha cabeça. Porque se um candidato não pensa nisso, eu me preocupo, gente. Sim. É isso, doutor Emanuel. Não, então, o ponto que eu ia trazer era justamente esse, assim, a gente percebe que a maioria dos candidatos que se dizem católicos ou não conhecem ou simplesmente ignoram a doutrina social da igreja, que é uma coisa que, como você já teve contato, sabe que é importantíssimo, né? E Sim. sempre, e a pergunta que mais, assim, deixa os candidatos, assim, atrapalhados é quando a gente pergunta assim, onde eu encontro dentro da sua proposta, né, ou dentro das suas propostas, elementos concretos da doutrina social da igreja, né? Sempre que a gente pergunta isso, você fica, então, é o bem comum, né? é a pauta generalizada, né? Mas assim, já que você disse que teve contato, né, com a doutrina social, aonde a gente pode identificar isso, né, dentro das suas propostas, né? Como eu tinha dito antes dos 3 pilares, terceiro que eu falei que é a capacitação, o segundo é a qualidade de vida, porque eu até anoto aqui que eu gosto de estudar, eu anoto para justamente a gente compreender o que estou dedicando tempo, seriedade no projeto, não estou vindo de qualquer forma, né? Então, por exemplo, os 4 princípios que a gente aprende na doutrina social, que para mim foi fantástico quando eu tive o contato, que eu nunca tinha aprendido na catequese, que eu nunca tinha aprendido na formação da RCC, que eu nunca tinha aprendido nem no movimento que eu fiz lá, não sei o que, do verão, uma vez que eu trabalhava numa livraria, eu vi, né, que a dignidade da pessoa humana, o bem comum, que é o mais conhecido, né, que é o segundo, mas a gente vê que a dignidade é uma daquelas principal para a gente poder perceber nisso. O da subsidiariedade, que é algo bem complicado de falar, mas necessário de fazer nessas forças, né, meio mesmo hierárquica que a gente vê de dar esse suporte para os mais necessitados, e a solidariedade, eu vejo que a fé é o meu primeiro pilar, faz sentido com os 4 princípios da doutrina. Então, o primeiro pilar que me norteia é a minha fé, e eu vou dizer, eu comungo a fé católica. Então, qual é a base doutrinária quando a Rafaela for nortear tudo isso que o doutor Emanuel tem pontuado? Para mim, a Bíblia Sagrada, o Catecismo da Igreja, a doutrina social dela. Essa é a minha base. Então, todo o processo da doutrina social, da nossa catequese, da Bíblia Sagrada, para mim, é norteia o primeiro pilar do qual me faz um ser humano digno, é a fé. O segundo é a qualidade de vida, que eu vejo que também faz muito sentido com a doutrina, porque o que Jesus trouxe e nos ensinou com a Boa Nova é curar os doentes, é cuidar daqueles que precisam, é dar o auxílio para os mais necessitados que nós. Então, eu acredito que isso norteia. E o terceiro, que é a capacitação, é isso. Eu vejo que muitas vezes a gente parece em não saber sobre liberdade religiosa, de não saber sobre teoria de gênero, de não saber sobre doutrina, porque a gente não estuda. E a nossa nação perece por falta disso. Então, esses 3 pilares me norteiam. Ótimo. Então, eu acredito que a minha proposta faz sentido, sim, com toda a doutrina da igreja, com a Bíblia Sagrada, que é o que eu acredito, e com a catequese, que nos ensina por meio do catecismo. Ainda sobre doutrina social, só para pontuar uma coisa aqui, sobre subsidiariedade, né? A subsidiariedade, eu acho até simples explicar ela, não é complicado, não. O que a instância inferior não dá conta de fazer, a superior faz. A superior faz. Basicamente é isso. Né? E o que me preocupa quando eu falo com candidatos, ou com políticos já eleitos, né? É justamente não compreender isso.
porque... Eu já vou até anotar seu conceito, é bem claro mesmo. Instância inferior não faz, a superior tem que fazer, né, gente? Ou o contrário, né? O que a instância inferior dá conta de fazer, a superior não precisa fazer. Né? A superior só faz o que a inferior não dá conta de fazer. Então, o que pode ser feito nas famílias não precisa ir para grupos. O que é possível fazer nas pequenas comunidades locais não precisa ir para as grandes comunidades. Então, né? E assim deveria ser as coisas. Aqui no Brasil as coisas são meio invertidas, né? A gente começa sempre da parte de cima e vai esmagando por baixo. Então começa sempre do federal e vai descendo, esmagando todo mundo para baixo. Deveria ser o contrário, né? Deveria começar no município, na Câmara de Vereadores, e subindo. O que a Câmara de Vereadores não faz, a Assembleia Legislativa faz, a Assembleia Legislativa não faz, a Câmara Federal faz, e assim vai. Só que é o contrário que acontece. Mas isso me preocupa no sentido do seguinte, a maioria pensa em agir, né, fazendo essa parte de formação, de militância, vamos dizer assim, acho que militância não é a melhor palavra, mas de formação e de grupos e de conversar e tudo mais, coisas que muitas vezes não é do parlamentar, né? O parlamentar, essa coisa de formação, de vamos conversar, de vamos tentar resolver aqui, esses são os grupos menores, somos nós, São né? vocês, né? São vocês. O que nós não conseguimos fazer, e por isso que a gente leva essas demandas para vocês, candidatos, e leva essas demandas para vocês depois de eleitos, é justamente porque nós não damos conta, porque se a gente desse conta, a gente não precisava levar para vocês, né? Então, são essas questões que a gente bate de frente e a gente não tem força para conseguir fazer, para conseguir resolver. E o parlamentar vai ter, não porque ele fala mais alto, ele grita mais alto, ou porque ele impõe a presença dele, mas porque ele tem o poder do poder legislativo na mão, né? No Brasil, infelizmente, a gente é muito positivista e as coisas funcionam na base de promulgar leis, né? Então, enquanto a gente não mudar esse pensamento, ou pelo menos amenizar esse pensamento de positivismo, a gente precisa caminhar nele. Então, a gente precisa de parlamentares que, muitas vezes, enfrentem o sistema promulgando leis, propondo leis, ou retirando de pauta leis, né? Retirando, às vezes retirar leis é melhor até de colocar, né? Lei tem demais, tem lei demais. Tem que tirar algumas. Então, ou retirando coisas que estão atrapalhando. Sim. Então, nós temos resoluções e leis e tudo mais que bloqueiam a liberdade religiosa, bloqueiam a questão da educação nas escolas, que burocratiza tudo isso, que dificulta a fiscalização com relação ao aborto, com relação à ideologia de gênero, e todas essas pautas, né? Então, eu me preocupo muito com essa postura dos parlamentares, como um todo, de, muitas vezes, não perceber a autoridade que tem e o poder que tem, e não exercer. Porque quem tem o poder e a autoridade precisa exercer, porque se ele não exercer, não existe vácuo de poder. Alguém vai exercer. E alguém está exercendo em nosso nome contra nós. Né? Então, isso responde também o meu raciocínio, né? A minha reflexão de te perguntar. Então, por que a gente ainda nunca conseguiu fazer? Porque tem essa ausência desse parlamentar que você está pontuando, né, doutor? Que enfrente o sistema, que propõe ou retire leis que atrapalham, que precisam perceber essa autoridade e exercê-la da forma assertiva e correta. É isso, né? Na minha opinião, eu vejo que sim. Né? E eu vejo que isso tem tudo a ver com subsidiariedade. Sim. Né? Já que a gente estava falando de doutrina social. Sim, sim. Porque uma das coisas que a gente percebe, irmã, é o seguinte: algumas pessoas que se dispõem aos cargos públicos, elas querem fazer o trabalho que nós fazemos. Vamos formar, vamos estudar, não sei o quê, tal. Então, e aí, esse papel de usar da autoridade, né, usar dessas prerrogativas para executar isso que a gente propõe, não acontece. Porque ele quer fazer algo que não é da alçada dele, que é uma alçada anterior, que está num nível mais abaixo, né? Então, esse desentendimento da própria função
Eu penso que é o que mais atrapalha as pessoas que pretendem representar os católicos na política, né? As pessoas, elas encaram o pleito sem ter, assim, uma noção mínima do que vai fazer lá, Só né? para você ter uma noção do quanto eu penso comungo com o pensamento de vocês, eu tenho um grande amigo que ele é um estudioso, possivelmente, indiferente do resultado, eu quero adentrar mais nesses grupos como o de vocês. Sim. E eu falei com esse meu amigo, eu falei da questão da doutrina, ele é muito estudioso, católico também, e não sabia. Eu falei, olha, uma equipe especialista em doutrina social eu vou formar. Porque a gente precisa estudar. Não é só pegar o livro do resumo, porque é um compêndio que a gente dá, as pessoas já ficam com preguiça de ler do tamanho, né? Umas 500 folhas, a gente já vê assim, aí o que o brasileiro gosta? Resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Então, olha para você ver o quanto eu comungo disso também, e isso também me preocupa. E isso é uma pergunta que eu tenho me feito, estando no campo. Qual é a principal motivação para alguém querer pleitear um mandato? Essa pergunta está na minha cabeça. Eu não posso faltar com a verdade com vocês. Isso eu penso nisso, né? Quantos de nós parou para estudar qual é a função de um, qual é a função do outro, o que eu vou fazer, se não tem no mínimo vergonha de ser questionado e não saber responder e não levar tão a sério esse projeto como ele o é. Então, isso é o que eu comungo também com vocês, professor e doutor Emanuel. Eu já estou preocupada com o tempo, gente, que eu tenho uma reunião. Eu amo a conversa, viu? Não, fica tranquilo. Mas eu acho que é isso, né, Emanuel? Eu acho que a gente abordou o... Olha, eu parto do princípio que tudo que vocês pontuaram, eu comungo, como católica, com tudo, e enfrentar o sistema para nós vivermos da melhor forma isso. E tendo as teorias, o estudo na mão certa, com o time certo, dando as aberturas certas e vivendo esse diálogo, eu creio que nós temos chance, sim, de viver um momento oportuno e feliz em criar novas ações ou retirar, né, ou propor coisas que a gente acredite que falte ou eliminar aquelas que a gente acredite que atrapalhe para a gente viver essa ação da forma acertada. É isso. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Claro que se a gente fosse conversar aqui, ia ficar muito, muito mais de horas conversando aqui sobre vários pontos, né? Mas, no mais, eu queria só que já terminasse aí, encerrasse, colocando quais são os seus compromissos principais, né? Com os seus eleitores, como que a senhora pretende atingir esses eleitores. Sim. Olha, venho construindo isso durante o processo. Uma coisa assim que, nessa pesquisa de campo, uma dor que eu senti deles o candidato vem e desaparece. É algo que eu já estou até pensando, se eleita eu não for, um processo de agradecer quem dedicou o voto a mim, eu acho que isso é importante. Um processo de um deputado itinerante, ele tem que existir para ele passar nos lugares para agradecer, fazer uma avaliação do que já foi feito, ouvir aquilo que precisa. Isso é uma proposta. Eu gosto de estar próximo das pessoas. Essa audição, as minhas reuniões são assim, eu pouco falo e os participantes que me entregam a ação, porque como melhorar aquilo que eu não sei que precisa ser melhorado? Só aquilo que eu acredito, que eu deduzo que seja, pode não ser algo que sane a sua dor. Então, a minha proposta é essa, né? Seguir esses 3 pilares, a fé católica, a qualidade de vida, tanto desde criança quanto a melhor idade, essa longevidade, eu acho ela extremamente importante, porque saber envelhecer é algo que nós também, de forma significativa, temos que aprender a viver, porque essa experiência, ela faz todo sentido, e isso envolve cultura, isso envolve uma alimentação saudável, isso envolve a leitura, a musicalidade saudável, que constrói de forma ética e moral a nossa conduta. Eu creio muito nisso, porque eu sou do meio musical, então eu acredito extremamente nessa ação. E a capacitação, que é uma forma de transformar por meio da educação, por meio da formação ativa, contínua e com monitoramento. Então, essa proximidade, esse trabalho e resultado é algo característico da Rafaela. Então, é algo que eu desejo
fortemente dar esta continuidade. Não basta só dizer o que precisa ser feito, a gente tem que monitorar e dar permissão também de receber feedback, de receber essa sinalização se eu estou indo bem. Eu imagino cenas assim, eu convocando meu time, hoje eu tenho uma reunião no bairro tal, você que votou em mim, bora lá para a gente ver o que você está achando do que eu estou fazendo. Vocês estão sabendo da agenda que eu tenho para ouvir vocês? Eu me imagino assim. Essa é a minha essência. Eu desejo fortemente que eu consiga cumprir com um time aí sensacional. Sempre que a gente finaliza, eu faço a seguinte pergunta: podemos contar com as portas do gabinete abertas às nossas demandas? Sim, eu quero cumprir o meu sim com vocês. E se eu falhar, vocês têm liberdade para chamar a minha atenção de que eu não estou cumprindo. Pode até mostrar essa gravação, né? Guarda isso aí, ó. Ela vai estar disponível. Viu? Está documentado aqui. de cumprir o que eu falo. Mas eu não vejo por que não abrir. Mas é bem difícil, viu? Eu não vejo por que não abrir. Eu quero ter essa oportunidade, sabe? Porque eu não acredito que um meio pode ser tão corruptível assim, ao ponto de transformar a caráter e a essência da pessoa nessa condição tão gritante assim. Sim. A gente queria te agradecer em nome da confraria pela disponibilidade, né? A gente sabe que essa reta final é bastante tumultuada, né? Agradecer Sim. pela atenção, pela gentileza, pelo cuidado, principalmente da sua equipe, né? Em nos procurar, enfim, e que você tenha sucesso, né? Bom êxito, né? E que Deus faça a vontade dele, né? Nessas próximas eleições. E, em todo caso, né? Contar com o nosso apoio e a nossa colaboração. Sim. Isso aí, que você... Então, é isso, né? E tenha muito êxito aí no seu pleito, nessa eleição aí daqui pouco mais de uma semana, e que a gente possa, caso aconteça essa eleição, a gente possa voltar a conversar dessa forma, e se não acontecer também, a gente possa encontrar aí para poder aprofundar nessas e outras eleições, Sim. né? Não é não? Sim, sim, eu tenho, eu tenho visto quanto eu já ganhei só de participar, quantas coisas eu não tinha conhecimento que agora eu tenho, quantas coisas que eu tive a oportunidade de estudar que eu não tinha, que talvez se eu não tivesse dito sim, eu não viveria, e pessoas como vocês, que se eu não estivesse vivendo aqui, com certeza eu não conheceria, então eu já ganhei muito também, e agora eu desejo ganhar os votos suficientes para ser eleita e cumprir o que eu estou falando. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Amém. Até breve. Com Deus. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, sucesso.